Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 22 de agosto deste ano 2025. O tema que temos para hoje é a mensagem do Rei, que foi pregada em domingo 5 de junho de 2016 em La Trilha, São Felipe, Venezuela, e nos leu ali a escritura de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, onde nos diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que o tempo não seria mais. Aí na Bíblia escreve de redenção em cima, e em um estudo bíblico que colocar essa escritura, ele escreve o tempo de redenção, de intercessão. Ou seja, que quando ele faz isso aí, está nos mostrando que está saindo dessa obra que veio realizando por ao redor de 2000 anos. Agora continua dizendo, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Aí em cima, na Bíblia, ele escreve: o cetro é igual à palavra, o título de propriedade. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. No capítulo 5, vemos o livrinho na mão direita. Vamos ver aí, e o que nos escreve ali em cima. Capítulo 5 do Apocalipse. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Em cima ele escreve aí a palavra criadora, o cetro do rei. Agora aqui, neste capítulo é onde está sendo feito esse chamado, mas vamos... Aí depois podem ler essa escritura, a mensagem do rei. Podem sentar, queiram ter a bondade. O chamado foi feito, mas ninguém se apresentou, porque ainda faltava por limpar com seu sangue os da era da pedra angular. Porque vejam vocês, tinha que todo filho de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro, tinha que ser lançado no cloro.
Agora veja aqui no livro dos selos, na página 116, nos diz: ele então saiu do trono do Pai para tomar seu próprio trono. Ele agora vem da sua obra como intercessor para reclamar seu próprio trono e seus súditos redimidos. Por isso saiu do trono. Então foi quando aquele ser, como um leão, deu a João. Disse a João: vem ver, note bem. E ele escreveu: o leão diz: vem ver. Agora, para realizar isto, ele primeiro tinha que redimir todos esses nomes escritos no livro. Essa era a obra que ele ia realizar depois de fazer intercessão até pelo último escolhido. Agora ele não podia sair dali sem que esse último fosse lançado no trono. Isso está. Vamos ir na 255 do livro dos selos. Diz: quando o pecado de um mortal é confessado e lançado no cloro alvejante de Jesus Cristo, qual branqueia todo o pecado, então o tal é purificado e fica sem mancha nem pecado e sem culpa. Quem é nascido de Deus não faz pecado, porque não pode pecar. O alvejante está entre ele e Deus. Como pode chegar lá? O alvejante o faz e o manda a quem o originou. Agora vejam, essa é a obra, e essa era a obra da qual ele estava realizando por aproximadamente 2000 anos. É para fazer esse trabalho. Agora, vamos à página 102 do livro dos selos, onde ele aqui nos diz: vamos ver um pouquinho antes. Na 101, vejam embaixo, diz: então, o livro é uma revelação, e uma revelação é algo que é dado a conhecer com relação a algo previamente oculto. É algo revelado. E agora note bem, para que não se esqueça, este livro está fechado até os últimos tempos. O mistério do assunto está fechado até os últimos tempos. Encontramos isso aqui nas Escrituras. Nas Escrituras, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são abertos completamente, então o tempo da redenção cessa, porque o Cordeiro sai do lugar de intercessão para reclamar o seu. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas quando acontece a verdadeira revelação quanto aos selos, quando começa a se abrir, o Cordeiro está saindo do santuário. Ele escreve à esquerda para cima a intercessão. Isso é conforme a palavra. Assim o vimos ontem à noite. Ele veio do meio do trono e tomou o livro. Então, já não é mediador, pois ainda lá o chamaram o leão. E esse é o rei, por isso já não é mediador. E ele escreve aí, quando os selos embaixo, escreve quando os selos são abertos completamente. Vamos ver o lugar onde diz até que o último é lançado no cloro. Vamos ver aqui.
Página 102 embaixo. Diz, agora o Cordeiro durante o tempo de intercessão conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que não venham todos eles a serem manifestados nessa terra, ele não pode deixar esse lugar. Entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tem que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não pela sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum, mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas tão pronto como esse último nome tenha sido lançado no cloro, e aí desenha uma estrela de Davi à direita, e então os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se ainda. E então ele deixa o santuário e esse lugar se converte em tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. Agora vejam, na mensagem, a mensagem do rei, que também foi titulada assim, e foi pregada em 15 de abril de 76 pelo Dr. William Soto Santiago. Agora vejam como aí ele está profetizando, dando a conhecer o que seria neste tempo final. Porque, vejam, diz... Agora note, uma coisa é o tempo onde o Senhor faz o sacrifício, e note, outra coisa é o tempo em que a pessoa como indivíduo recebe o benefício disso que o Senhor fez. Quando foi redimido, quando você foi redimido e quando eu fui redimido, faz aproximadamente 2000 anos, lá na cruz do Calvário. E se você quer ir mais para trás, pois desde antes da fundação do mundo, lá na mente de Deus, fomos redimidos, porque Ele viu que nós íamos perder algo, e então Ele fez provisão lá, antes de nós virmos aqui, assim que tudo Deus já tinha feito, mas aqui é manifestado todo o plano de Deus. Então, quando você foi curado lá na cruz do Calvário, manifestada a cura comprada para você, mas, no entanto, você e eu podemos ficar doentes, e, no entanto, Ele já fez lá, porque uma coisa é quando o Senhor faz as coisas e outra coisa é quando você, como indivíduo, recebe isso que o Senhor fez. São dois tempos diferentes um do outro. Como quando Ele faz o chamado ali, e diz que João chorava muito porque não havia nenhum digno de abrir o livro, nem de tomá-lo, nem de abrir o livro. Agora, por quê? Ele não se fazia presente porque ainda estava fazendo intercessão pelos últimos escolhidos. Agora ele continua dizendo, então, encontramos que assim também é na reclamação, ou seja, na obra de reclamação. Encontramos também que sempre há uma mensagem para ser trazida. É como na mensagem Reconhecendo de Sua Mensagem, onde ele nos fala desse mensageiro do rei e nos narra ali de uma pequena história. Vejam, na página 41 do livro da mensagem, do folheto Reconhecendo de Sua Mensagem, diz o reverendo William Branham. Eu recordo a história de um pequeno Cogney, nome dado a um nativo de Londres, Inglaterra. Ele era um homem normal e se diz que um dos reis, nesses dias passados, tinha uma mensagem urgente para enviar com relação ao inimigo. O rei viu a este pequeno homem em pé ali e disse, aqui, leve essa mensagem a tal e tal lugar e ordene tal e tal coisa que seja feita. Agora vejam, ele está dando ali a esse homem a autoridade para levar essa mensagem. É como se estivesse indo o rei. Agora recordem, quando falamos de Geazi, ele teve autoridade, tinha o cetro, tinha o báculo em sua mão. E vejam o caso aí, que não houve em seu coração
fé, mas que havia o melhor incredulidade em seu profeta. Não cria em seu profeta. Não creu na palavra que Eliseu lhe disse. Agora diz: toma meu cetro em tua mão e te vindicará que foi enviado por mim. Vejam, essa era a melhor evidência que esse mensageiro tinha. Era que tinha a mensagem. Assim que o pequeno Cogney colocou embaixo do seu manto, aí seguramente ao lado do coração. Vejam, porque a palavra, quando se faz carne, chega até a alma. Vejam, Paulo fala que a palavra discerne os pensamentos e as intenções, a medula, ou seja, chega até o mais profundo. E o mais profundo que o ser humano tem é a alma. Agora diz: os guardas por toda parte tentando pará-lo. Esses são as dificuldades, os problemas que a pessoa que tem a mensagem, o mensageiro que tem a mensagem, tem em sua trajetória, por ter comido esse livro e mais identificadamente esse último mensageiro, o que o Apocalipse 10 nos mostra aí, que é doce em sua boca, mas amargo no ventre. Vejam os mensageiros das dispensações e eras passadas. Passaram por situações, dificuldades. Vemos no Antigo Testamento, vemos em Jesus a palavra, o verbo. Depois o vimos nos apóstolos, vimos nos mensageiros, e tudo isso em uma porção de sofrimento, vimos nos mensageiros das eras, e eles tiveram uma porção desses sofrimentos. E nenhum deles comeu o livro. Agora, se vemos a história de todos eles e vemos o que cada um deles sofreu, e um dia a pessoa diz: mas que muita luta teve tal mensageiro e tal mensageiro. Como passou todas as perseguições que passaram, e passou isso, e veja aquele, tudo que passou, e vejo outro, e vejo outro. Agora, quanto mais esse último mensageiro dispensacional, quem comeu o livro, quem tem essa responsabilidade da dispensação do reino, quanto mais ele, o que passou, o que está passando e o que lhe passará, lhe acontecerá por ter comido esse livro. Depois na história, veremos e estaremos vendo que depois de Jesus o próximo seria ele. E isso já está profetizado que seria assim. Aconteceu na primeira vinda do Senhor e ia ocorrer ou vai ocorrer na segunda vinda do Senhor. Os guardas por todos os lados procuravam matá-lo, pará-lo, mas ele proclamava: tenho a mensagem do rei, afastem-se, sou o mensageiro do rei, a palavra vindicada. Aí ele escreve em cima: encarnada, cumprida. Então pensei: Satanás, saia do meu caminho, eu tenho a mensagem do rei, tenho que ir. Ele aqui em cima desse parágrafo ele escreve: o mensageiro, dois pontos, um pequeno. Também escreve à esquerda para cima: o mensageiro do rei igual a palavra vindicada, encarnada. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, encontramos também que sempre há uma mensagem para ser trazida, para ser ensinada, o qual nos ensina tudo o que o Senhor fez para o tempo em que a pessoa vive. Por isso foi que saiu a mensagem de redenção, o Evangelho da Graça. Nessa mesma mensagem, na página 45 de Reconhecendo, diz sua mensagem. Ele aí diz: o Espírito Santo falou por meio deste vaso indigno e humilde que chegou a estar presente na era quando o grande rei disse: eis meu cetro, minha palavra, anda com meu cetro e leve a mensagem. À esquerda ele escreve para cima: o cetro é igual à palavra, o mensageiro do rei, o cetro do rei.
Vejam que através da dispensação da graça saiu essa mensagem de redenção, a mensagem do Evangelho da Graça, onde houve essa obra por meio dos mensageiros falando essa mensagem, levando essa mensagem, e já levava 2000 anos aproximadamente. Digo levava porque essa mensagem da dispensação da graça já terminou. E ele aqui continua dizendo: agora encontramos que o tempo de redenção terminou ao terminar a última era da igreja. Vejam, ele nos falando aqui que o tempo de redenção tinha terminado. Ele, nesse tempo, pensava que em 77 tudo ia terminar. Vejam os mensageiros, Deus vai dando progressivamente toda a revelação, mais luz, mais luz, mais luz. Por isso você lê as mensagens últimas, vamos dizer os últimos 15, 10, 15, 20 anos, ou 10 anos, que o Dr. William Soto pregou, e vê essas mensagens dessa década de 70 e pode encontrar aí, mas aqui há algo que não enquadra. Lá diz uma coisa e aqui está dizendo outra. A pessoa tem que ver a mensagem à luz do que Deus vai dando ao mensageiro. É como quando ele dizia, o reverendo William Branham dizia, a noiva vai passar pela grande tribulação. Essa multidão é a noiva. A que tinha vestimentas brancas e via essa multidão saindo da grande tribulação, ele dizia que era a noiva. E depois, mais adiante, o Espírito Santo corrigiu e disse: não, essa não é a noiva. A noiva não passa pela tribulação. E qualquer pessoa pode dizer: não, mas é que o irmão Branham disse isso antes. Ah, mas você quer passar pela grande tribulação? Pois então você não é da noiva. Não se pode ficar com o que Deus deu ao mensageiro e anteriormente e que depois, quando o Espírito Santo o corrige, então é algo novo, é uma profecia com mais luz. Portanto, é preciso ficar com a que vai dando mais luz do Espírito Santo. Como também quando ele dizia que a evidência de ter o Espírito Santo era línguas e falar em línguas e todos esses dons. E depois, ele corrige isso e também diz, não, a evidência do Espírito Santo na pessoa, de que a pessoa tem o Espírito Santo é porque recebe a palavra, a mensagem da hora, a mensagem do tempo em que a pessoa está vivendo, vem? E assim acontece neste tempo. Vejam, muitos ficaram com o que ele disse nessa década, mas não se atualizam e não percebem que ficam na dispensação passada sem sabê-lo, pensando que estão em uma nova dispensação por essas coisas que se falou, quando realmente estão na dispensação passada onde já está fechada e onde ficam marcados com essa parte de Laodiceia, onde o rei é Satanás. E ficam influenciados com espíritos da quinta dimensão, espíritos de mentira, que os fazem crer numa coisa, a qual não é, porque são influenciados por essa dimensão. Agora ele aqui diz que o tempo terminou ao terminar a última era da igreja. E então, continua dizendo o Dr. William Soto, e então, em que tempo nós estamos? E estamos então no tempo do quê? De reclamação. E depois, em 2000 e poucos, muitas mensagens depois dessa data, diz, em breve se fechará a dispensação da graça. Em breve se abrirá a dispensação do reino. Vem? Porque esse tempo, da década de 70 até o nosso tempo, até 2019, 17 em diante, há um entrelace por aí. 19, 22, ou seja, todo esse período de tempo. Até aí chegou essa parte do chamado e que não se apresentou ninguém a tomar o livro. Porque faltava ainda um grupo de pessoas, filhos de Deus, de serem manifestados,
para receber essa obra redentora que ele realizou em sua primeira vinda. Agora, continua dizendo, então estamos no tempo do quê? De reclamação, no tempo do Evangelho do Reino. Não no Evangelho da Graça, mas no Evangelho do Reino. Vem? Qualquer um diz. Vê, ele disse aí, ele disse que estamos na dispensação do Reino. Estamos no Evangelho do Reino. Ele estava mostrando o que seria, talvez sem perceber ele ali, mas o Espírito Santo estava falando, mostrando o que seria, quando ele saísse do trono de intercessão, porque vejam, se tivesse estado na dispensação do reino, não há batismos. Na dispensação do reino não há lava-pés. Na dispensação do reino não há Santa Ceia. Tudo isso é uma forma atualizada. Estamos na ceia sendo cumprida, atualizada, que é comendo esse maná escondido. Porque depois ele diz, todos esses memoriais são tirados, serão tirados na Era da Pedra Angular. Portanto, ao serem tirados, então já a pessoa tem que ver onde realmente está. Não onde estava, que pensava que estava em Era de Pedra Angular, mas que estava antes na dispensação da graça e que agora estamos na dispensação do reino e Era de Pedra Angular. Tão simples assim. Continua dizendo, porque nós já recebemos o benefício do Evangelho da Graça. Nós já recebemos o benefício do quê? Da redenção lá na cruz do Calvário. E agora faltava o quê? Faltava a reclamação. E a reclamação já foi feita. Isso agora pode dizer, textualmente pode falar e pronunciar. A pessoa pertencente à dispensação do reino, à Era da Pedra Angular. Já recebemos o benefício da dispensação da graça. Agora, falta a reclamação. Falta que me reclame, Senhor. Falta que me dê as bênçãos contidas na dispensação do reino, que é nossa transformação. Agora vejam na mensagem, a visão de Pátimos, que é as eras, na página 43, aí nos diz, João estava em espírito e estando assim ele viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo o seu santo poder. O futuro estava a ponto de se desenvolver porque Deus iria ensinar. E ensiná-lo circula bastante aí. João não disse que era trombeta. Foi como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta soa, tem algo de urgência em seu som. Era como arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. E ele escreve à direita, o mensageiro do rei, para cima. E num cantinho aí, em outro livro de eras, ele escreve Dia do Senhor. E em cima, no vermelho é que ele escreve, o dia do Senhor é igual ao oitavo dia. E em outro livro das eras também escreve em cima. Aí nessa escritura que está aí colocada aí, no meio ele escreve arauto, mensageiro do rei, com a trombeta do evangelho. E também escreve, o mensageiro do rei soa a trombeta. Agora continua dizendo, ele soa uma trombeta, é um chamado urgente. As pessoas se juntam para escutar. Israel sempre foi juntado por meio do som de uma trombeta. Algo importante está à mão. Escutem-no. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. Assim que essa voz tinha a urgência como de trombeta. Era clara e forte, alarmante e despertadora. E aí o circula muito despertadora. Se pudéssemos ouvir a voz de Deus como uma trombeta neste dia, porque é a trombeta do Evangelho soando a palavra de profecia para nos anunciar e nos preparar para o que vem sobre a terra. E aí escreve à direita neste livro de eras, escreve trombeta, e nos escritos atrás, aí, depois da visão de Pátimos, por aí ele escreve numas notas,
Escreve Cogney, o arauto do rei, com o cetro, e traz a mensagem. Apocalipse 10:1. E também escreve o arauto do rei com a grande voz de trombeta. E também escreve o cetro do rei. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. E quanto nos levará a nós como indivíduos receber os benefícios da reclamação? Os benefícios da redenção estiveram sendo outorgados para os escolhidos por 2000 anos, ou seja, já aí vimos o tempo em que isso demorou. Agora o irmão William aqui, ele diz que esses benefícios estiveram sendo outorgados para os escolhidos por 2000 anos. E ainda aí ele não conhecia que faltava ainda como 40 anos, ou mais, um pouquinho mais, dessa obra. Agora continua dizendo, ou seja, essa parte onde o chamado esteve sendo feito ou foi feito, mas que não aparecia ninguém. Mas o chamado já estava feito para fazer a obra de reclamação, tomando o título de propriedade e dando e entregando a um homem. Isso ainda não tinha sido realizado nessa década, nesse tempo. Estava o chamado, mas ainda não aparecia nada. E aqui o irmão William, como dizer, bom, já está tudo enquadrado já? Já está o chamado já? Agora? Quanto tempo falta por... Ou que se cumpre o tempo de reclamação? Ah, pois, o livro ainda está lá. Ele aí percebe. Mais adiante Deus vai mostrando que o título de propriedade não podia ser tomado e trazido à terra. Se ainda ele estava no trono de intercessão, porque ainda, vejam, depois de 2000, se começa essa etapa que ele diz que estávamos entrando na sétima, e nessa etapa foram realizados todos esses memoriais correspondentes à dispensação da graça. Consequentemente ainda, ele tinha que estar no trono de intercessão. No livro dos selos, aí nos fala, na página 116, lemos o parágrafo onde terminou vem ver, e um pouquinho mais embaixo aí, nesse parágrafo o seguinte diz: ele ouviu o ruído como trovão e um dos animais disse, agora vem ver. Em outras palavras, aqui estava o cordeiro e João estava lá longe vendo tudo isso transcorrer. O cordeiro degolado saiu do trono todo ensanguentado. Ele foi o único encontrado digno. E quando ele tomou o livro, então foi quando começou o jubileu. Então foi quando começou o júbilo, que encontramos do versículo 8 ao 14 do capítulo 5, porque viram que a redenção estava paga. Ele tinha chegado para reclamar o seu. Aí à direita escreve para cima, a redenção paga. Então ele tomou o livro em pé onde estava João, ele escreve a noiva em cima de João, e em pé onde estava João, o podia ver. E circula ver. Recordam quando ele diz no livro de citações que ele se colocará diante de você. E você é a noiva. Portanto, quando ele se coloca em pé diante de João, onde João podia ver, no cumprimento aqui na terra é o mensageiro diante do povo, no cumprimento da sua vinda. João podia ver, começou a abrir os selos. E quando ele rompeu o selo, se ouviu por todo lugar um trovão. À esquerda ele escreve para cima o ano do jubileu, oitava era. E desenha uma pedra angular e escreve 50 e uma barra 8. Quando João ouviu o trovão, talvez saltou de susto. Qualquer um, imagine,
saltou de susto. Depois ouviu um dos 4 animais que disse: agora vem ver o que é. O que está revelado aqui, escreve o que vês. Então João se aproximou para ver o que era. Em outras palavras, se aproximou para ver o que o trovão disse. Então, quando essa criatura disse a João: vem ver, o mistério sob o primeiro selo, o que o trovão, a voz do Criador, pronunciou. Agora ele devia ter conhecido o que estava ali. E ele escreve ali embaixo: os trovões, a fé para o rapto. Os trovões, a fé para o rapto. Se João ouviu, João o escutou. Consequentemente, João está mostrando aí que a noiva deste tempo final estaria vendo, estaria escutando, consequentemente estaria recebendo a fé para o rapto. E a parte final, na qual esse escolhido de Deus, a noiva de Deus, chegaria à estatura desse varão perfeito ao escutar esses trovões que a fé de rapto, e então, consequentemente, a pessoa, por obrigação, tem que ser transformada e, consequentemente, raptada e levada à ceia das bodas do Cordeiro. Aí em cima, na margem em cima, nessa 117, escreve fé de rapto. Agora vejam na mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 1. Aí nos diz o reverendo William Branham que isso é da mensagem que está nas eras sem editar, página 511, parágrafo 121. Aí nos diz: pense, alguns dos que estão aqui, alguns dos que aqui estão, não provarão a morte até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Que declaração! Como o crítico gosta de tomar isso e apenas mostrar quão tolo é. Veja, como eles gostam de tomar isso e acontece que eles não sabem nada sobre isso. Em cima ele escreve: o Filho do Homem vem ao trono, a era da noiva, e aos que sobem ao trono, a mensagem do rei. Vem os que não sobem ao trono, ou seja, acima a era da pedra angular, por meio desse chamado, não podem receber o Filho do Homem com seus anjos. Não podem receber o Espírito Santo na alma. Somente os que estão em cima na era da pedra angular são os que recebem o Espírito Santo em sua alma. Volto a ler o que ele escreve: o Filho do Homem vem ao trono, a era da noiva, e os que sobem ao trono, a mensagem do rei. Isso está no folheto escrito na página 25 em cima desse parágrafo 121. E no livro das eras corresponde à página 511. Aí ele desenha uma pedra angular e as eras à esquerda. Vindo em seu reino uma flecha aí, em toda essa frase, até assinalar a pedra angular e à direita, desenha uma pedra angular. Isso é no livro. O que eu li foi no folheto. Agora continua dizendo, nosso irmão William: quanto tempo estará aberto o caminho para receber os benefícios da reclamação? Agora, enquanto esse caminho está aberto, enquanto há oportunidade para que a pessoa entre para a reclamação, reivindicação, aí é onde muitos vão se surpreender, porque pessoas vão estar recebendo as coroas que outros soltaram. E isso é escritural. Que ninguém tome tua coroa, diz Apocalipse. Portanto, Deus abençoe e ajude essas pessoas que escutaram o chamado e talvez nunca conheceram o Senhor, mas que hoje, neste tempo final, o reconheceram como seu ungido, como seu reclamador, que recebam eles os benefícios, que eles recebam as bênçãos contidas na dispensação do reino. Antes que se feche esse caminho, essa oportunidade. E aqueles que têm, que a retenham, que Deus os ajude a retê-las e que assim possam receber esses benefícios.
Ele sabe quem são, ele sabe quantos são. Aí no livro dos selos nos fala o reverendo William Branham, no quarto selo, várias coisas aí do que o quarto Elias em seu ministério tem e o que o quinto Elias tem também. Moisés e Elias, ou seja, em escritos aí está tudo. Há um número que não pode ser nem mais nem menos. Há uma revelação aí com tudo que ele nos deu. E isso, já quando formos transformados, vamos saber quantos são. Agora diz, quanto tempo estará aberto o caminho para receber os benefícios da reclamação? Não sabemos. Quando o último tiver recebido, pois então se fecha para nós os gentios e se abre para os judeus. Agora tudo isso é um entrelace de gentios a judeus, porque Deus tudo realiza em cada dispensação em entrelaces. Sempre há entrelaces. Por isso você vê essa aproximação dos líderes, tanto político como também rabinos e tudo isso, porque estamos no tempo do cumprimento, que nessa dispensação do reino evangelho estaria regressando a Israel, aos judeus. No livro das eras, na página 30, aí nos diz, agora quando voltará o evangelho, e aí em cima ele escreve do reino aos judeus, quando tiver terminado o dia dos gentios. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se então somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia, e escreve o dia gentil. Essa coisa que vai acontecer atravessará até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Aí à direita ele escreve cordeiro e escreve o leão. Porque aí é que faz essa mudança. É no meio dos gentios. No ocidente. Fez a mudança aqui. Fez a mudança lá no Oriente da lei à graça. Aqui no Ocidente fez a mudança da graça ao reino. Estamos prontos, tudo está em ordem. Igual como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios, e ele escreve Moisés e Elias em cima, assim também os gentios levarão de volta aos judeus e o rapto acontecerá. Vejam, os gentios agora, ele disse nos selos que é um mensageiro a Israel e que o Elias é um judeu. Ou seja, que não souberam, vejam, no tempo do faraó, não souberam que Moisés era judeu. E aqui, talvez muitos não sabem que tem sua ascendência judaica, mas por meio dessas tribos perdidas, vejam, se dispersaram por todo o mundo, e muitos não sabem que tem raízes judaicas. Agora, este mensageiro é o mensageiro judeu, e está entre os gentios. O ministério de Moisés e Elias entre os gentios, mas é um judeu. Assim também os gentios o levarão de volta aos judeus e o rapto acontecerá. E à esquerda, aí ele escreve Moisés e Elias. O mensageiro ou a mensagem do rei. Podem nos colocar em pé, nos colocamos em pé, por favor. E assim já podemos ver a mensagem pregada pelo Dr. William Soto Santiago sob este tema, a mensagem do rei. Deixamos assim imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.